Fala galera, tudo bem com vocês? Como que será que desempenhou a nossa carteira cripto depois de um mês de investimentos? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, há um mês atrás, eu comecei a investir em cripto aqui publicamente, né? Comprei o equivalente a mais ou menos R$ 1.000 de Ethereum e R$ 1.000 de Bitcoin. Não fiz nenhum aporte extraordinário, não nessa carteira, né? Porque eu tenho a minha própria carteira cripto, mas essa carteira aqui pública eu não fiz nenhum investimento, até para ficar fácil também a gente ver a performance. E hoje eu quero mostrar para vocês, então, exatamente essa performance. Eu venho batendo nessa tecla das criptomoedas há algum tempo. Eu acho que todos nós deveríamos prestar atenção nesse mundo. É um mundo novo que está se abrindo aí, de repente são novas oportunidades e a gente não pode deixar passar isso em branco. Ah, Flávio, mas eu não tenho conhecimento, eu tenho medo, eu não entendo nada disso. Gente, eu também não entendia nada disso e, para falar a verdade, eu também não sou nenhum expert em criptomoedas, mas tudo que a gente faz, seja em criptomoedas, seja em investimentos, bolsa de valores, fundos imobiliários, tesouro direto, tudo é uma questão de estudo. Se você não tem tempo para estudar, para melhorar o desempenho dos seus investimentos, ou até para começar a fazer investimento, então eu sinto muito, você vai ficar aí refém, como a maioria das pessoas está refém de uma vida mais complicada, né? Que você vai ter que futuramente ficar dependendo do INSS. Se você não tem educação financeira, você vai começar a fazer dívidas, como a maioria dos brasileiros está endividado. Enfim, para você sair dessa corrida dos ratos, você tem que estudar, tem que colocar o bumbum na cadeira, focar, procurar. A internet tem tudo, gente. Você não precisa nem de pagar nada para você estudar, não. A internet tem tudo. Então você tem que procurar bons canais, né? Você aprende muita coisa, como eu aprendi e como eu tento ensinar aqui para vocês. Mas vamos ao que interessa, né? Estamos aqui no Status Invest. Eu fiz os lançamentos das operações que a gente fez. Para começar, eu vou vir aqui onde está escrito patrimônio. Vocês estão vendo aqui, ó, que esse gráfico mostra como que o nosso patrimônio evoluiu. E o interessante é que eu fiz um investimento inicial e não coloquei nem R$ 1 a mais. Mesmo assim, ele cresceu. E ele cresceu por quê? Porque houve uma valorização dos ativos. Então, se eu descer aqui embaixo, ó, aqui vemos as duas moedas que eu comprei, que é o Bitcoin e o Ethereum. O preço médio do Bitcoin foi em torno de R$ 258 mil e o preço médio do Ethereum R$ 15 mil aproximadamente. Só que dá uma olhadinha aqui, ó, o preço atual de 258 ele foi para 354, o que representa uma valorização de 37,15%. O Ethereum subiu de 15 para 17, o que representa uma valorização de 15,6%. Então, o que acontece? O patrimônio atual de Bitcoin, ele subiu de pouco mais de R$ 1.000 para 1.425. E o patrimônio do Ethereum subiu de pouco mais de R$ 1.000 para 1.224. No último dia, né, no último pregão, houve uma desvalorização das duas moedas. Mas, se você verificar aqui, a diferença entre o preço atual e o preço médio indica que houve uma variação positiva, né? Já está aqui, ó, repete-se aqui os mesmos percentuais, só que aqui dá para ver o valor. Em um mês, no investimento em Bitcoin, nós faturamos R$ 386 a mais que entrou, né, de valorização nesse ativo. O Ethereum se valorizou em R$ 165. Atualmente, os Bitcoins representam 53,79% dessa carteira de cripto e o Ethereum representa 46,21% dessa carteira de cripto. Como eu não tenho outros ativos, aqui vai ficar exatamente a mesma coisa. Lembrando que aqui embaixo dá para a gente ver exatamente quanto que a gente investiu. Nós investimos R$ 2.099, quase R$ 2.100. E aí, esses R$ 2.100 se transformaram em R$ 2.658,35, o que dá um rendimento de 11,63% em crescimento de patrimônio. Isso aqui não é um rendimento, não é rentabilidade da carteira, não. Então vamos voltar aqui para o dashboard e aí a gente vai vir aqui na rentabilidade. Esse gráfico aqui, ele mostra muito bem o que é o sobe e desce de criptomoeda. Veja, a gente começou aqui lá no dia 26, um dia depois do investimento, com 6% de rendimento, depois 6%, depois
14%, aí ficou aqui em 13%, depois subiu para 15%, 24%, 17%, aí foi subindo, o máximo que a gente conseguiu foi 35%, depois manteve um pouquinho os 35%, depois veio ladeira abaixo, caiu de novo para 14%, subiu para 22%, caiu para 16%, e aqui no dia 25 estava em 26%, e aí se manteve até hoje com 26% de rendimento. Então isso aqui mostra para vocês como que é a oscilação de valores de uma carteira cripto. É por isso que é muito importante você estudar, entender como é que esse mercado funciona, porque tem gente que não aguenta isso aqui. Tem gente que vê aqui, ó, o patrimônio saiu de 35 para 14, o cara fica desesperado. E é nessa aqui que ele vende na hora errada e aí ele sai no prejuízo. Então, geralmente, esse tipo de pessoa vai seguir diquinha, vai na modinha, não estuda. Aí, quando tá todo mundo comprando, que o preço está lá no alto, opa, tá ganhando, eu quero ganhar também. Aí ele compra. Aí ele vê o patrimônio dele desabar, ele entra em desespero e vende. Por isso que é importante a gente estudar. Então, vocês estão vendo que em um mês a oscilação é muito grande. Porém, a gente termina com 26,63%. Gente, 26% em um único mês, né? Então, é óbvio que isso não vai acontecer todos os meses, mas a gente está num momento em que daqui a menos de um mês vai acontecer o halving do Bitcoin. Quando acontece o halving de Bitcoin, a produção de Bitcoin é cortada pela metade. Hoje em dia a gente está vivendo uma crescente demanda por criptomoedas, especialmente do Bitcoin, com a criação dos fundos spot, né, que é aqueles ETFs spot que tem que comprar o Bitcoin para lastrear o fundo. Na valorização do Bitcoin, outras criptomoedas avançam também, por isso que eu comprei um pouquinho de Ethereum, né? O Ethereum ele tem uma possibilidade de valorização também muito grande. O Ethereum nem chegou nas máximas históricas dele, Bitcoin já. Por isso que eu falo para vocês que vocês não podem deixar de estudar criptoativos para eventualmente, né, se você se sentir confortável com isso daqui, colocar um pouquinho. E mesmo que você não se sentir confortável, de repente, se você achar que vale a pena, coloca um pedacinho, um pouquinho do seu patrimônio, aquele pouquinho que se der tudo errado, você não vai perder noites de sono, né? Porque ele vai representar um percentual muito pequeno da sua carteira, então você não vai ser extremamente afetado por isso. Voltando aqui no dashboard, a gente está vendo aqui aquele gráfico, a gente está vendo aqui a evolução patrimonial e a composição é só criptomoedas mesmo, porque nessa carteira não tem nada além das criptos que nós investimos. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, nosso primeiro mês de carteira cripto, nossa valorização. Eu estou com grandes expectativas aí para os próximos meses. Vamos ver se essas expectativas se confirmam ou não. Vocês vejam que a gente tem um pouco mais de 20 mil reais na carteira do professor e um pouquinho mais de R$1.000 na carteira do aluno. E eu coloquei aqui R$2.000, que no caso da carteira do professor representaria em torno de 10%, que já é bastante. Na carteira do aluno, obviamente, representaria muito mais, mas eu estou mostrando aqui para vocês que essas são as carteiras públicas, né? Mas eu tenho outras carteiras. Esse total de R$2.000 não representa um percentual extremamente alto da minha carteira, apesar de que eu também tenho mais criptomoedas. Não são apenas esses valores que eu mostro para vocês que eu tenho aqui. Mas estudem, deem uma olhada com carinho, não percam o momento, porque é importante também você pegar o momento. Não adianta você entrar lá na hora que todo mundo estiver comprando, na hora que o Bitcoin bater lá 200 mil dólares, muita gente vai entrar nessa época, só que depois vem a correção, né? Quem aproveitou para comprar nesse período de baixa, quando chegar lá na alta vai querer realizar lucro, e é nessa hora que muita gente está entrando, o preço da moeda cai, aí a pessoa vai falar que é cassino, que é não sei o quê. É a mesma coisa que acontece com ações e com fundos imobiliários, né? Então é isso, pessoal. Se esse vídeo trouxe alguma coisa bacana para você, deixa o seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e não se esqueça também de ativar o sininho de notificação. Grande abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo. Até mais.